6 pessoas morreram no início da manhã de hoje em um grave acidente na Avenida Grande Circular 2, na zona norte da capital. As vítimas estavam todas em um carro que atingiu um ônibus de frente. Uma tragédia no trânsito que, mais uma vez, pode ter sido provocada por embriaguez ao volante. No local do acidente, o cenário era de destruição. Com o impacto da batida, o carro foi partido ao meio e os 6 ocupantes, 4 mulheres e 2 homens, morreram na hora. Os corpos, a maioria mutilada, ficaram presos nas ferragens e os bombeiros tiveram que ajudar na remoção. Os familiares dos 2 irmãos que estavam no veículo foram os primeiros a chegar e entraram em desespero. Ai, meu Jesus! Segundo testemunhas, o grupo voltava de uma festa, mas o tio dos rapazes não sabia informar muita coisa. Não, sair na rua, todo jovem sai, né? Agora, o que está fazendo na rua, ninguém não sabe. O carro bateu de frente com esse ônibus que transportava trabalhadores do Distrito Industrial, que, por sorte, não sofreram ferimentos graves. Segundo informações repassadas para a polícia, o carro que o grupo ocupava vinha em alta velocidade lá de cima. Foi quando, nesse trecho, o motorista teria perdido o controle do veículo, atravessado o canteiro e colidido com o ônibus que vinha no sentido oposto. Aos poucos, familiares das vítimas chegavam no IML para fazer a identificação e liberação dos corpos. Morreram no acidente Érica Cristina Pereira dos Santos Braga, de 19 anos, Raquel Tamires Magalhães Rodrigues, de 16, Thaisa Lopes, de 21, Maíse Maiara Lima Parente, também de 16, e os irmãos Robson Nascimento Bastos, de 25 anos, e Antônio, de 24. A suspeita é de embriaguez ao volante. Nesta foto tirada horas antes do acidente, 2 das vítimas aparecem com copos de bebida na mão. O diretor-presidente do Detran diz que essa pode ser mais uma tragédia para engrossar as estatísticas de mortes no trânsito resultante da combinação perigosa. Infelizmente, álcool e direção, aquela combinação trágica que nós falamos todos os dias. Mais uma vez queremos reiterar aos jovens, pelo amor de Deus, se for dirigir, não beba, porque a tragédia vem a caminho. Então a gente pede muito a esses jovens, aos pais desses jovens, que os orientem para que em momento algum pensem em consumir bebida alcoólica e dirigir. Mas na prática a lei seca, ela é rigorosa? Muito rigorosa, tanto nas nossas fiscalizações, sempre nós aprendemos diversos jovens, principalmente, dirigindo sob efeito de álcool. Mas só o exame de alcoolemia, que deve ser feito pelo Instituto de Criminalística, pode confirmar se o motorista do veículo, assim como os demais passageiros, estavam ou não alcoolizados. Gente, que tragédia, né? E para tentar prevenir situações como essa e educar todos aqueles que circulam no trânsito, o Manaus Trans realiza a Semana do Condutor. No próximo sábado se comemora o Dia do Motorista e na segunda do motociclista. O pior é que com tantas tragédias, nossa equipe não precisou de muito tempo para registrar diversas infrações que colocam a vida do condutor e também dos pedestres em risco aqui na capital. Essa é uma imagem comum. Tem momentos que o trânsito parece dar um nó. E tudo isso por conta daqueles que não respeitam nem um pouco a sinalização vertical. As que estão nos postes, por exemplo. Este motorista de micro-ônibus parou o veículo bem em cima da faixa de pedestre. E aí, quem quer atravessar? Tem que se arriscar mesmo? Nesta situação, pelo menos os carros estavam parados. Mas olha só esta carreta, em alta velocidade, ultrapassando o sinal vermelho. Todos esses flagrantes foram registrados em menos de 10 minutos na Avenida Altasmirim, na zona leste da cidade. É tudo uma questão de educação. O pior é que poucos admitem que estão errados ou que um dia já cometeram algum erro. Já levou alguma multa alguma vez? Sim, levei uma. Por quê? Estacionamento indevido. Sinceramente, já levou alguma multa alguma vez? Já. Por quê? Excesso de velocidade. E se for colocar na ponta do lápis, como dizem por aí, são tantas multas, são tantas irregularidades,
mas essas irregularidades muitas vezes acabam resultando em sérios acidentes de trânsito. O Manaus Trans registrou do dia 1º de janeiro ao último dia 20 de julho deste ano, se for comparar com o mesmo período do ano passado, uma redução no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito aqui na capital. Mas será que usando um pouquinho mais do bom senso, este número não seria ainda menor? É o que o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito vem tentando estimular na Semana do Condutor. A regra de trânsito, ela é para ser lembrada, ela é para ser seguida. Então, o condutor, ele é realmente o responsável por tudo isso. Ele é o responsável pelo veículo, ele é o responsável por verificar as condições da via, ele é o responsável pelas pessoas que ele conduz. No final das contas, tudo vai depender de quem está no volante ou de quem está pilotando uma moto. E são coisas simples que todos deveriam praticar desde que saíram das autoescolas. Mas falta isso no dia a dia, não faz? Faz falta o respeito do rapaz que dirige o carro com a moto ou do veículo grande. A Polícia Federal do Amazonas, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, apreendeu na tarde de ontem mais de 500 quilos de drogas em um ramal da BR-174. Ao todo eram 420 quilos de maconha do tipo skunk e 150 quilos de cocaína que estavam armazenados em um sítio no ramal do Pau Rosa, na BR-174. As imagens gravadas pelos policiais federais mostram que boa parte da droga estava escondida dentro de pisos de madeira. Ainda segundo a Polícia Federal, o entorpecente estava preparado para a exportação. 4 pessoas foram presas, 2 homens e 2 mulheres, mas os nomes não foram divulgados. No local também foi apreendida uma pistola 9mm. Todos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. E uma plantação de maconha foi destruída no município de Maués durante a Operação Abacaxis, deflagrada no início do mês pelo Batalhão de Policiamento Ambiental, em conjunto com o IBAMA, FUNAI e CIPAM. A plantação de 3 hectares foi encontrada na Floresta Nacional do Pau Rosa. As mudas de maconha já estavam em estado avançado de desenvolvimento. Uma área ao lado também já estava sendo preparada para uma nova plantação. As mudas foram arrancadas e queimadas. No local também foram apreendidas 17 espingardas que eram usadas para caça predatória, além de munições de diversos calibres. A Operação Abacaxis, realizada em conjunto com o IBAMA, FUNAI e CIPAM, tem como objetivo fiscalizar irregularidades e ações criminosas em áreas de terras indígenas ao longo do rio Abacaxis, que banha os municípios de Nova Olinda do Norte e Maués, e do rio Canumã, no município de Borba. A Polícia Militar de Lábrea prendeu na madrugada de hoje um foragido do regime semiaberto da capital que seria integrante de uma facção criminosa que atua nos presídios de São Paulo. De acordo com a polícia, José Nelson Oliveira da Silva, de 27 anos, estaria sendo ameaçado de morte por integrantes de uma facção rival aqui do estado e por isso fugiu da capital ao saber que muitas mortes iriam acontecer no último fim de semana. Pelo menos 150 mil usuários do transporte coletivo da capital, segundo o Sinetran, foram prejudicados na manhã de hoje durante uma curta paralisação dos rodoviários da empresa Global Green. A manifestação, que atrasou em 2 horas a saída dos ônibus da garagem localizada no bairro São José 1, teria sido motivada pelo atraso no pagamento do adiantamento do salário dos trabalhadores, que deveria ter ocorrido na última segunda-feira. A empresa alega que passa por dificuldades financeiras devido ao não pagamento do subsídio e operação nas eleições de 2014 e também pelo aumento de custos, e por isso não conseguiu pagar em dia o adiantamento. Após a empresa se comprometer em quitar o débito ainda hoje, os trabalhadores encerraram a paralisação e os ônibus voltaram a circular normalmente. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também no interior. Em Barcelos, a previsão é de muitas nuvens, com chuva isolada. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Eirunepé, o tempo fica nublado, encoberto, com previsão de pancadas de chuva, mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Manaus, a previsão também é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus.
A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos retomou nesta quarta-feira a segunda etapa do processo de licitação para o serviço de mototaxista aqui na capital. O certame estava suspenso até que o Detran entregasse as informações solicitadas pela SMTU referente ao tempo de habilitação dos inscritos. Essa documentação, que na semana passada foi cobrada pelos mototaxistas, foi entregue na manhã de hoje. A entrega da lista ocorre 6 dias depois de centenas de mototaxistas realizarem um protesto em frente ao Detran para cobrar o procedimento da consulta que comprova o tempo de formação e habilitação dos candidatos à segunda fase da licitação de mototaxistas na capital, como um pré-requisito estabelecido pela Defensoria Pública para a continuidade do certame. A lista foi entregue na manhã de hoje pelo diretor-presidente do Detran ao Superintendente Municipal de Transportes Urbanos, num prazo de 48 horas, após a SMTU ter feito a entrega dos documentos ao Departamento Estadual de Trânsito. E agora, existem algumas coisas, por exemplo, porque condutores que não estão cadastrados no nosso sistema, que foram, nomes que não conferem com os nomes que estão no nosso sistema, que nós foram detectados pela Prodan. E também nós fizemos bem detalhado o início da habilitação de cada um, o tempo que eles têm de habilitação e quantos pontos eles têm na habilitação nos últimos 12 meses. Então é um estudo bem elaborado que vai embasar bem a SMTU para que a licitação ocorra o mais rápido possível. As carteiras de habilitação de alguns mototaxistas que os registros não constam no sistema do Detran podem ter sido emitidas em outros estados, e quem já tiver algum tipo de permissão para o serviço de outras cidades não poderá concorrer na licitação em Manaus. Todos têm o direito ao recurso. A princípio, eles são excluídos e vão tentar se justificar. Né? Porque o que vale é o que está no órgão de competência. O órgão é que diz e a gente segue a orientação. Eu acho que foi importante essa consulta, porque esses nomes a gente não sabia. Daí a dúvida que existia, e a Defensoria tinha razão, e nos ajuda então a fazer uma licitação mais limpa. Na segunda fase da licitação, são oferecidas 1.635 vagas e a previsão é que o resultado seja divulgado ainda no início da semana que vem. A lei que regulamenta o serviço de transporte de passageiros por mototaxistas na capital prevê 3.303 vagas para o sistema. 9 pessoas foram presas durante a Operação Pescador, realizada pela Polícia Civil na noite de ontem, desta vez na zona norte da capital. Já a Polícia Militar intensificou a Operação Presença e mais de 30 pessoas foram presas desde o último fim de semana. A quarta fase da Operação Pescador, deflagrada pela Polícia Civil, resultou na prisão de 9 pessoas. As blitz foram realizadas na noite de ontem nas principais ruas e avenidas da zona norte de Manaus. A ação policial contou com 150 policiais civis que realizaram mais de 2.500 abordagens. Cerca de 100 motos e 430 carros foram fiscalizados nas barreiras policiais. Das 9 pessoas detidas, 3 foram presas em flagrante por tráfico de drogas, já que portavam o entorpecente. Os demais foram presos em cumprimento a mandados de busca e apreensão. Um dos presos possui uma tatuagem de palhaço, símbolo usado por quem comete crimes contra policiais. Todos os presos já tinham passagem pela polícia. Ontem nós tivemos uma redução de 70% a 80% da criminalidade na área da Operação Pescador. Então, pelo menos a sensação de segurança nós já estamos conseguindo trazer com esse tipo de operação. A Operação Pescador tem como objetivo reduzir o número de crimes em áreas onde há um elevado número de delitos. E com a grande quantidade de policiais, seria melhor que a gente fizesse uma operação mais ostensiva. Então resolvemos colocar viaturas caracterizadas e viaturas descaracterizadas com Giroflex, para justamente mostrar para a população a polícia na rua, mostrar para a bandidagem a polícia na rua. Durante o balanço da Operação Pescador, o secretário executivo adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas falou sobre as investigações das mortes ocorridas no último fim de semana. Segundo ele, a polícia está monitorando a circulação de mensagens nas redes sociais e na internet.
porque alguém que presta um desserviço desse à comunidade, à população, ao sistema de segurança, colocando em xeque, colocando em dúvida o trabalho que vem sendo desenvolvido, não pode ser tolerado. Paralelamente, a Polícia Militar também realiza a Operação Presença, que após a série de assassinatos, resultou na prisão em flagrante de mais de 30 pessoas. A intensificação do policiamento ostensivo na cidade de Manaus, o posicionamento das viaturas nos pontos de visibilidade, as operações de barreira policiais que foram feitas e as incursões, elas geraram um clima, resgataram o clima de tranquilidade que a cidade merece. Segundo a Polícia Civil, a nova etapa da Operação Pescador será realizada ainda esta semana aqui na capital. E nesta manhã, o secretário de Segurança Pública do Amazonas foi homenageado na Câmara Municipal de Manaus. E entre agradecimentos e elogios, pela primeira vez, Sérgio Fontes admitiu que a atuação no combate à série de crimes que assustou os moradores da capital no último fim de semana poderia ter sido mais imediata. Sérgio Fontes voltou a criticar as mensagens que circularam nas redes sociais e garantiu que elas também estão sendo investigadas, como também acabamos de mostrar aí na reportagem. Filho de amazonenses e natural de Manaus, Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes formou-se em Direito na Universidade Federal do Amazonas e, antes de entrar para o serviço público como policial federal, serviu durante 8 anos na Aeronáutica. Foi superintendente da Polícia Federal em Rondônia e no Amazonas e, passados quase 20 anos de funcionalismo público, chegou este ano ao cargo de secretário estadual de Segurança. Para ele e para o presidente da Câmara Municipal, que também foi o autor da proposta, a homenagem recebida por Sérgio Fontes esta manhã se deve à carreira que ele semeou durante toda a vida profissional. Vejo na pessoa do Dr. Sérgio Fontes uma das personalidades que a Câmara teve a oportunidade de homenagear, da maior envergadura, e hoje a Câmara cumpre também seu importante papel de incentivar, homenagear aqueles cidadãos que dedicam uma vida ao serviço público e à sua gente. Eu digo que se a homenagem veio, foi em relação a fatos ocorridos. Se a gente já prestou um serviço que merece ser homenageado, a população confie que nós vamos continuar trabalhando para que ela tenha a segurança que ela merece. Mas diante do cenário de violência desenhado no último fim de semana, quando 35 pessoas morreram vítimas de arma de fogo, Sérgio Fontes dedicou um tempo do discurso dele na Câmara Municipal para dizer que a cidade está há 48 horas sem nenhum registro de homicídio, mas reconheceu diante dos vereadores e a população em geral que houve um erro das forças de segurança e que resultou no grande número de mortes em série. Alguns erros foram cometidos, eu sempre tenho que dizer isso, nós deveríamos ter agido mais rápido ainda na sexta-feira, isso iria reduzir consideravelmente os danos. Não houve a iniciativa do sistema, que estava de plantão na noite de sexta-feira, de nos acionar, de acionar o comandante, de acionar o delegado-geral, para que a gente pudesse atuar ainda no momento da crise. Ele garantiu ainda que a onda de violência ganhou maiores proporções por conta do terrorismo difundido nas redes sociais, que além dos suspeitos dos crimes, quem criou os boatos também está sendo identificado. Essas pessoas serão chamadas e serão responsabilizadas. Aquelas que foram feitas de maneira anônima, porque isso para mim nada mais é do que trote, vou invadir escola, tem tiroteio em tudo quanto é lugar, enfim. São pessoas que têm um prazer mórbido de causar o pânico, de causar o medo. É a mesma lógica do trote, ou seja, eu tiro a polícia do que ela tem que fazer para cuidar dessas pessoas que não têm a menor responsabilidade, são irresponsáveis e querem ver o pânico e o caos. Sérgio Fontes foi agraciado com a Comenda Medalha de Ouro Cidade de Manaus, a mais importante honraria do Poder Legislativo Municipal. Hoje a Câmara terá uma oportunidade histórica e eu tenho certeza que isso marcará muito o secretário da importância, porque a Câmara hoje é uma casa parlamentar que tem um contato muito próximo com a população. E com certeza isso reflete, o que pensa a Câmara, reflete o sentimento de todos os manauaras. O Batalhão do Choque da Polícia Militar comemorou hoje 13 anos de existência. Durante a formatura realizada na manhã desta quarta-feira, na sede do batalhão, na rodovia M010, militares foram homenageados. Com músicas da banda da Polícia Militar, o
Batalhão de Choque comemorou hoje 13 anos de existência. O Batalhão de Choque hoje é um dia especial para nós, estamos comemorando 13 anos de existência. Isso é um fator muito importante para a nossa carreira, para nossas vidas profissionais. Foi também a oportunidade para muitos militares receberem homenagens pelo serviço prestado à corporação. Mas o batalhão, que sempre é acionado em momentos críticos, onde geralmente é preciso empregar a força, também trouxe aqui o resultado de trabalhos voltados à sociedade. Um exemplo bem típico disso é o Formando Cidadão, que é um projeto voltado para criança e adolescente carente, onde nós temos a missão de resgatá-la do aliciamento do criminoso, dos traficantes, enfim. E hoje nós temos policiais militares formados, graças ao Formando Cidadão, que abriu sua mente, abriu uma nova profissão para sua carreira. A solenidade foi na sede do Batalhão de Choque, no quilômetro 17 da M10. E o Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Mas você também pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook. Basta acessar facebook.com/Band Amazonas e também curtir a nossa fanpage.